E o governo federal articula uma medida provisória para tentar destravar o piso da enfermagem. Berenice Leite chegando ao vivo da capital federal com as informações. Berenice, boa noite. Explica pra gente essa história. O piso já não foi aprovado no Congresso Nacional? Foi sim, Lívia, ainda no ano passado. Uma boa noite a você, ao Daniel, a todos que nos acompanham. O piso da enfermagem foi aprovado no ano passado, sancionado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ainda no mês de agosto. Porém, antes mesmo de começar a valer, o Supremo Tribunal Federal decidiu suspender, imaginando que isso poderia gerar um caos, um colapso na saúde, um impacto financeiro muito grande. Isso pensando principalmente em municípios menores que têm uma arrecadação menor e até mesmo no sistema particular de saúde, né? Eles alegaram isso até porque, segundo o Supremo, o texto da proposta de emenda à Constituição não previa a fonte de recursos. É por isso que agora, como o piso está travado, como você bem disse, o presidente Lula disse que vai resolver o problema por meio de uma medida provisória que tem força de lei. Inclusive, um grupo de trabalho já foi montado no início desta semana, um grupo interministerial formado pelo Ministério da Saúde, da Economia, aliás, o Ministério da Fazenda agora, né, que mudou o nome, Ministério do Planejamento e Advocacia Geral da União. O objetivo é operacionalizar, distribuir os recursos da melhor forma, ratear aí para os estados e municípios para que não aconteça justamente o que o Supremo Tribunal Federal teme. Uma estimativa mostra que o gasto seria de 10 a 16 bilhões de reais por ano para bancar o novo piso, que foi aprovado no valor de R$ 4.750. E esse valor serve como base também para outros profissionais da saúde, 70% para técnicos em enfermagem e 50% para auxiliares e parteiras. Bom, existem os prós e os contras. Por exemplo, a Confederação, aliás, é isso mesmo, a Confederação Nacional da Enfermagem é contra esse piso e diz que isso vai causar aí, oferecer riscos, aliás, aos cofres públicos municipais. Já o Conselho Federal da Enfermagem diz que os fundos públicos federais acumulam um superávit no valor de 28 bilhões de reais e que esses recursos também podem vir dos royalties do pré-sal. Aqui no Congresso a gente lembra que esse assunto foi debatido durante anos, inclusive parlamentares dizem que essa emenda à Constituição não oferece riscos aí à tributação da União. O fato é que agora tem parlamentares aqui também dizendo que pode ser, principalmente da base governista, que junto com essa medida provisória venha uma segunda MP criando um crédito adicional para poder bancar, digamos assim, e não haver nenhum tipo de colapso na saúde, demissões em massa, como o STF prevê. A previsão desse grupo de trabalho apresentar o texto da MP é ainda agora já no mês de março. Lívia? Tá certo, Berenice Leite, obrigada pelas informações diretamente aí da capital federal. Até já. Mais um giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Eu vou começar esse giro com você, professor Carlo Cauti, porque você chegou a mencionar agora há pouco a questão do reajuste anunciado para o funcionalismo federal, anunciado hoje, e a gente tem ainda essa outra preocupação, como essa possibilidade de uma MP ser editada pelo governo federal, uma medida provisória para se dar início, para se implementar efetivamente o novo piso da enfermagem que já foi aprovado no Congresso Nacional, mas que segue suspenso por determinação do Supremo Tribunal Federal. A Berenice trouxe a informação para a gente, né? Que isso geraria um gasto anual de 10 a 16 bilhões de reais. Parte desses gastos teria de ser liquidado pelo governo federal e há, inclusive, em estudo essa possibilidade de se utilizar recursos de royalties de petróleo para levantar receita, para pagar esse novo piso nacional da enfermagem, mas é mais um gasto extra para o governo.
Pois é, né, Lívia? Primeiramente, todo mundo quer colocar a mão nos royalties do pré-sal, contando que o pré-sal ainda está, em sua grande parte, ainda debaixo da terra. Então, ainda não conseguimos cravar o petróleo, também por causa das ineficiências da Petrobras e das leis absurdas que foram feitas durante os governos do PT até 2016. O pré-sal ainda está debaixo do oceano. Estamos indo já para uma dimensão de uma economia automotiva elétrica. Então, o petróleo daqui a pouco vai ser inútil e todo mundo quer usar o dinheiro que a gente não virá, ou virá daqui a muitos anos, do pré-sal, né? Tirando isso, de fato, a questão mais importante que eu acho bom salientar é quanto isso custa para os cofres públicos e qual que é o impacto disso para a inflação do Brasil. Se a gente fazer um cálculo rápido, 11 a 16 bilhões só com reajuste da enfermagem, mais os 10, 11 bilhões que a gente viu com possível reajuste do funcionalismo público. Contamos mais ou menos uns 60, se não me engano, bilhões mais ou menos para Auxílio Brasil até o final do ano, já estamos na casa de 80, 90 bilhões de reais. Não é pouca coisa, lembrando que a PEC da gastança, que foi aprovada no ano passado, era de 145 bilhões de reais. Então, se de um lado a gente está gastando muito, do outro, o governo, ainda estamos nem no final de fevereiro, já está terminando as munições econômicas para gastar nos próximos anos, porque lembrando que a PEC da gastança não era só para um ano, era para vários anos, né? Então, isso vai ter naturalmente um impacto no aumento dos preços do Brasil e, de novo, voltando à sua primeira pergunta, veremos sim uma possível reação da Autoridade Monetária Central, que nada mais vai fazer que o seu trabalho. Pois é, agora, Marcelo Soano, a questão que envolve o reajuste dos servidores federais, quase 8%, a proposta do governo federal é de 7,8%. As entidades que representam esses servidores vão avaliar as propostas, farão negociações, talvez eles aceitem ou façam uma contraproposta. Só que tem uma diferença aí. Esse valor já está assegurado no orçamento, pouco mais de 11 bilhões de reais. Fica mais fácil organizar e dar celeridade. Inclusive, a proposta é que o aumento já seja efetivado a partir do mês que vem, em março. Você acredita que, quando está no orçamento, fica mais fácil o processo se desenrolar com facilidade? Agora, basta que eles aceitem. A questão é justamente essa. Primeiro, o reajuste está sendo proposto. Suponhamos que isso seja aceito pelos sindicatos. Eu creio que ainda assim, não apenas os sindicatos, mas todos aqueles envolvidos, eu creio que ainda assim haverá um certo questionamento. Está previsto no orçamento? Perfeito, está previsto no orçamento. Mas quando nós pegamos a construção de uma peça orçamentária, o que se sabe que aproximadamente 80% de um orçamento já é dedicado a esses custos fixos, a esses que são obrigatórios. Aí é que está o problema. Quando você faz esse aumento e se diz que isso está previsto no orçamento, está previsto no orçamento segundo o debate que foi feito no ano passado. Não esqueçamos que nós temos que verificar ainda o debate do orçamento para o ano que vem, que vai ser feito em abril e em agosto. O que isso significa? Simplesmente que o governo está, mais uma vez, tentando, de alguma forma, contemplar alguma garantia de base, em especial dentro do funcionalismo público. Mas ele tem um problema. Por qual razão? Porque ele tem que dar conta de todos os aumentos que estão sendo propostos, ele tem que dar conta de todo o inchaço da máquina administrativa, ele tem que dar conta de propostas que estão sendo apresentadas e que vão significar custos para o governo e custos para a Fazenda. Em síntese, não adianta apenas botar este aumento e prever que haverá uma boa negociação. Não é isto que resolve. O que tem que ficar muito claro é como que aconteceu na questão do enfermagem. Por que foi vetado ou por qual razão não foi autorizado pelo STF? Porque não se dizia de onde viriam esses recursos. Se neste momento diz de onde vem, não tem como dizer como fará para repor pensando nos anos vindouros.